Olá, meu irmão, minha irmã. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas seja muito bem-vindo a esse canal, viu? Um canal de bênção. Um canal onde eu estou aprendendo junto com vocês, tá bom? Também estou no processo. Não é porque meu casamento foi restaurado, não é porque o Senhor vem a cada dia, né, me moldando a esposa segundo o coração dele, que eu também não estou aprendendo caminhar junto, irmãos? Vamos caminhar junto? Quero começar, então, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pedindo, Senhor, a graça do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, principalmente a virtude do conselho, a sabedoria que vem do Teu próprio Espírito, para que tudo que for falado aqui, Senhor, seja um direcionamento como uma flecha no coração dos meus irmãos, ajudando eles a caminhar no deserto espiritual, no deserto que eles se encontram hoje, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos transformar através desta palavra, de todo o direcionamento dado aqui. Amém. Vamos lá então? Vamos falar dos erros. Erros em que nós cometemos no meio do processo, não é verdade? Eu posso dizer que um dos maiores erros meu foi ter colocado Deus no lugar que não era dele. E ter colocado meu esposo também no lugar que não era dele. Ter trocado, né? Eu coloquei muitas vezes o meu esposo no lugar de Deus. E Deus abaixo. Então, na escala de prioridade, é Deus, meu esposo, meus filhos. Aí vem parentes, trabalho, que vai descendo na escala, tá bom? Grave isso, tá? Para que você não inverta os papéis e não coloque aquilo que é prioridade no lugar que não é prioridade. Os erros que podem atrasar a restauração do casamento. Vamos falar dos erros. Mas primeiro eu quero que você anote algumas coisas. Se você tem um papel e uma caneta, então corre lá, pega um papelzinho, uma caneta, anota algumas coisas. É muito importante, meu irmão, minha irmã, que a gente anote, sabe? As ordens que o Senhor nos dá, as palavras-chave. Eu tenho aqui meu caderninho, né, do deserto. Eu anotava muito as palavras que o Senhor me dava, porque no meio da caminhada eu fui entendendo, sabe? O porquê o Senhor me pedia aquilo, o porquê o Senhor me dava aquela certa ordem naquele dia, por que o Senhor estava falando comigo através daquela palavra naquele dia, por que que aquele irmão veio profetizar sobre a minha vida naquele dia, com aquelas palavras. É muito importante que a gente anote. Talvez não faça sentido no momento em que você escuta, no momento em que você lê, mas logo ali na frente o Senhor te dá o sentido daquilo, tá bom? Então vamos lá. A primeira palavra que eu quero que você anote é conversão. A segunda, obediência. Conforme a gente vai falando aqui dos erros, você vai entendendo por que o Senhor nos chama a conversão e a obediência no processo da restauração do casamento. Vamos lá, a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós falamos de restauração, nós pensamos já na mudança do outro. Mas Deus muitas vezes começa a restauração transformando o nosso coração. Quando eu mudo, o outro muda. Quando eu mudo, as circunstâncias ao meu redor mudam também. O que será que está no nosso alcance, né? O que está no nosso alcance é confiar e viver essa conversão no Senhor. A gente tende muito a colocar a culpa no outro, né? Por conta das limitações do esposo. Vamos falar aqui do esposo, né? Esposo que tá no adultério, que tá na mentira, que tá no pecado, ou que às vezes saiu de casa por uma briga, por uma discussão. Nós que ficamos tendemos a colocar a culpa no outro.
Mas nós também temos essa parcela de culpa. Esposa, você também é culpada. A culpa não é só do meu esposo, mas também é minha. Então, vamos falar desse primeiro erro que eu disse que acho que foi um dos maiores erros que eu fiz no meu processo, no deserto conjugal, que foi colocar o meu esposo acima de Deus. Até mesmo o casamento acima de Deus. Quando o casamento ocupa o lugar de Deus, nós perdemos a paz, viu? A restauração começa quando Cristo volta a ser o centro da nossa vida. E eu não sei você, mas a maioria das pessoas que eu atendo, dos casais que eu atendo, a minha primeira pergunta é: como está o seu relacionamento com Deus? Olha, Marcinho, eu estava distante de Deus, estava distante da igreja, estava distante dos sacramentos, né? Eu confesso que eu estava distante. Então, isso precisa ser alinhado. Primeiro lugar, Deus. A sua relação com Deus, a sua intimidade com Deus. A palavra de Deus vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o primeiro alinhamento é a tua intimidade com Deus, teu relacionamento com Deus, com a doutrina, né? Com a igreja. É a primeira coisa. Até mesmo porque isso nos dá força, nos traz sabedoria para lidar com as situações e errar menos. Tá bom? Então, se firme aí nisso. Primeira coisa, colocar Deus no lugar lhe que é devido, como prioridade. Segundo erro, querer controlar o outro. Ficar insistindo, né? Cobrar mudanças, ficar vigiando redes sociais, ficar implorando. Meu irmão, minha irmã, só Deus pode transformar uma pessoa. Ah, Marcinha, mas você fez tantas coisas, você orou, e aí seu esposo, né, conseguiu, graças a Deus, hoje ele é um homem que busca todos os dias viver esse processo de conversão. É uma luta contínua, viu, irmãos? Contínua. Estamos provando e vendo a glória da segunda casa sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento. Mas ainda precisamos viver em manutenção, ter manutenção disso, porque senão a casa cai de novo, irmãos. Se não vigiar e não orar e não continuar em manutenção, né, buscando sabedoria para lidar com as situações, a casa cai. Então, nossa missão é amar. Amar, rezar e agir com sabedoria. Só Deus pode transformar o teu esposo. A sua parte é rezar, assumir um domínio próprio, se governar, para que os teus sentimentos, a tua dor, o teu sofrimento não governe você. Não deixe isso acontecer. Que a tristeza, a dor, a saudade, né? Os sentimentos que nos enganam muitas vezes te dominem. Você precisa aprender a se governar. Assumir esse domínio próprio, que é uma virtude do próprio Espírito Santo. E que nós esquecemos muitas vezes. Quando deixamos a raiva do outro, do esposo estar com outra, quando nós deixamos a autoestima lá embaixo, porque começamos a pensar que não somos o suficiente, não fomos o suficiente no casamento. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Terceiro erro, deixar de cuidar de si, né? Que isso também acontece quando nós não temos um domínio próprio. Então, esperar não é deixar de viver, né? Cuidar da sua fé, da sua saúde emocional, principalmente, blindar a sua mente. Eu digo muito aqui nas sessões que eu atendo os casais, até mesmo no individual.
Nós pensamos, sentimos e temos uma ação. Então, tudo começa aqui. Eu dar aqui os meus pensamentos. Tudo que eu penso, eu levo para o coração, seja ruim ou bom. Então, eu tenho que pensar o quê? Positivo. Se eu confio em Deus, se eu tenho um Deus que rege a minha vida, que cuida de mim e que pode tudo transformar, eu tenho que viver a minha espera em Deus. E não no desespero, na murmuração, né? Na falta de esperança. Então, cuide da sua saúde emocional e espiritual. Cuide da sua família, filhos, né? Dos sonhos, projetos que não precisam sumir. Você precisa continuar sonhando, projetando. Aquele que confia em Deus segue sem olhar para trás, para o que foi. Mas olha para o futuro que virá. E esperar, como eu disse, não é deixar de viver e não é ficar parado. Não é deixar de trabalhar, não é ter perspectiva de vida. Não é. Esperar em Deus é continuar confiante de que Deus fará no tempo dele. E Deus também, lembre-se lá, que Deus também quer restaurar você. Amém? Quarto erro, alimentar a mágoa, né? Aquela tristeza, mágoa de que o esposo traiu, mentiu, seja lá o motivo, as brigas que teve dentro de casa, nem sempre às vezes é traição, né, um motivo de uma separação, mas tem muitos outros motivos, até mesmo num vídeo anterior, meu esposo falava, né, que a separação, sair de casa, não foi algo específico, mas foi muitas coisas que estavam já acarretando, né? Foi uma junção de coisas, de motivos que levou ele a sair de casa, né? E não que seja culpa minha somente, lógico que eu tenho a minha parcela de culpa, mas de culpa dele também, de se afastar de Deus, né? De se entregar a algumas coisas mundanas, dispersões mundanas. Então, não alimente nada de ruim. Mágoa. O ressentimento, ele aprisiona, meu irmão, minha irmã. Ele não te deixa livre para viver essa espera em Deus. Para viver esperando o milagre que Deus está preparando para o seu casamento, para você como uma mulher nova, um esposo novo. Então, não alimente ressentimento. O que aconteceu, o que ficou para trás, tem que ficar lá atrás. Para dar abertura, para viver coisas novas, viver um casamento novo, ter uma vida nova. Se eu ficar vivendo do que aconteceu, de mágoas, do passado, eu não dou abertura para coisas novas acontecer. Se liberte. Se liberta. Liberta. Em nome de Jesus. Perdoar, um grande problema, né? Perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas é entregar tudo para Deus e pedir que Ele cure o nosso coração. Eu não esqueço tudo que já me feriu. Eu olho e vejo lá uma cicatriz. Uma cicatriz tá lá, aconteceu naquele dia, né? Aquilo lá aconteceu, eu sei, eu não esqueço. Mas aquilo já não interfere no meu presente. Se eu fosse viver hoje a glória da segunda casa com o meu esposo, baseado no que ele me fez lá atrás, eu não estaria experimentando de verdade o que Deus está fazendo hoje no nosso casamento, na nossa vida, na nossa relação conjugal. Então não pode interferir. Então, perdoar não é esquecer, mas é olhar aquilo, saber que aconteceu e não deixar que interfira mais no meu presente, naquilo que eu preciso viver hoje. Coloquei, vamos falar só até aqui, né? Tem muito mais erros aí, né? Que a gente vai trabalhar, mas não se culpe também se você tem errado até agora.
tá bom? Não se culpe. A restauração do casamento não depende apenas de você, meu irmão, minha irmã. Mas a restauração do nosso coração depende da resposta do chamado de Deus. Deus está te chamando hoje. Convertei-vos. Obediência. Se você quer chegar à glória da segunda casa, há uma promessa cumprida na sua vida, precisa passar pela conversão e pela obediência. Quanto mais perto de Cristo nós estivermos, mais preparados, né, estaremos para enfrentar qualquer caminho. Qualquer caminho. E muitas vezes nós cometemos esses 4 erros que citamos aqui, né? Porque muitas vezes me falta o conhecer a si mesmo. Me falta eu me conhecer. Eu saber quem eu sou. E quanto mais eu me conheço, mais eu conheço aquele que me criou, Jesus Cristo. Então, é preciso fazer um autoconhecimento, saber quem eu sou. Para assim, eu saber como eu vou lidar com as circunstâncias que me aparecem no caminho do deserto. Se eu sei que eu sou de uma forma e eu preciso lidar diferente, eu vou saber a qual é a melhor ação que eu vou ter naquele momento. É preciso fazer esse autoconhecimento, tá bom? Então vamos lá, que o Senhor nos transforme, né, irmãos? Primeiro nosso coração, nos traga entendimento, livra-nos da ansiedade que tem tomado conta de tantos irmãos, irmãs que passam pelo deserto, né? Quer controlar o tempo de Deus, é um outro erro, né? Que se comete muito. Saber que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Deus já tem escrito ali, ó, cronometrado, o tempo do teu milagre. Não apresse, não interfira nos planos de Deus. Deixa Deus trabalhar, porque a forma que ele trabalha é perfeita. O tempo dele é perfeito, né? Não deixe que o medo seja maior. Fale maior por você. Não deixa que o medo controle você. Peça ao Senhor, dai-me sabedoria, Senhor, para agir com amor, para esperar o teu tempo. Confiar naquilo que o Senhor quer fazer. Amém? Senhor, dai-nos sabedoria, Senhor. Entendimento, Senhor, para entender que o teu tempo é perfeito. Dai-nos, Senhor Jesus, fortaleza para permanecer constante no caminho que o Senhor tem preparado para nos fortalecer, para nos restaurar, Senhor Jesus. Eu peço a graça, Senhor Jesus, sobre cada um dos meus irmãos que vão passar por esse vídeo, que vão escutar essa palavra, que o Senhor alcance o coração deles, Senhor Jesus, trazendo entendimento, trazendo sabedoria, esperança. Esperança. Aquela que não engana, aquela que é perfeita. Amém? Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Espero os comentários aqui, reajam, né, aos vídeos. Que o Senhor vos abençoe, guarde, ilumine sempre. Fiquem com Deus.